Aquela pitadinha de sal que às vezes você coloca no final, que parece totalmente inofensiva, até mesmo num alimento saudável, pode ser muito ruim, já que a Organização Mundial da Saúde coloca como um adequado 5 gramas de sal por dia. Porém, a média do brasileiro, lógico que de novo é uma média, né? Estamos pegando pessoas que às vezes não vão cuidar aí da alimentação, mas é por volta de 12 gramas por dia, então mais do que o dobro. Quando às vezes algum aluno meu da consultoria vem e fala, pô, Leandro, eu não coloco muito sal nos alimentos, será que eu tô com alguma carência de sódio? Galera, isso provavelmente não vai acontecer, porque como o nosso paladar, né, na média, está muito habituado com mais, uma pessoa que coloca menos, normalmente ela está enquadrada como ok. Então dificilmente você vê uma carência de sódio. Lembrando que o sódio é um mineral extremamente importante para o nosso organismo. Então zerar o consumo é péssimo, né? Você saberia disso se já fosse inscrito aqui no canal. Então desce aqui e já aproveita para clicar no gostei também. Leandro, por que eu não devo zerar o consumo de sódio? Por exemplo, o sódio faz a regulação dos nossos batimentos cardíacos. Mexe com a transpiração, com os impulsos nervosos e, por que não, com as contrações musculares. Mas, logicamente, o consumo excessivo leva a algumas doenças, né, algumas comorbidades. Só que aí você pode me dizer o seguinte, Leandro, eu já tentei reduzir o meu consumo de sal e o alimento fica extremamente sem graça. Como é que você vê graça? Eu sou uma pessoa que não consumo, tá, muito sal. Como que você consegue ver graça nisso? As nossas papilas gustativas, que têm essa sensibilidade ao sabor que estão dentro da nossa boca, elas se adaptam. Então, eu sempre cito aqui um amigo meu, a gente foi numa churrascaria juntos, e eu tava comendo uma carne, e tava assim uma coisa ridícula pra mim, eu já tava com o lábio aqui, sabe quando fica enrugado? Inclusive eu preciso buscar explicação pra isso, se alguém souber, escreva nos comentários pra ajudar o professor nessa. E ele pegava aquela carne e jogava sal em cima. E eu olhava e falava, não pode ser a mesma carne. Mas era a mesma carne. Por conta das papilas gustativas estarem habituadas de maneira diferente. Então quando você faz a diminuição desse sódio, você vai experimentar um desconforto. Então existem duas maneiras. Ou fazer, né, uma redução gradual, do tipo, vou tentar ir diminuindo. E aí você experimenta menos desconforto, a comida não fica tão sem graça, e você vai diminuindo aos poucos. Qual que é o problema daqui? Muita chance de recaída. Às vezes você não está com tanta fome, tem que se alimentar, ou às vezes você está de saco cheio e acha que merece isso, ou então vem um final de semana e você consome uma refeição livre, um monte de sódio, e aí esse processo se torna um pouco mais difícil. Existe também um outro, né, que é cortar de uma vez. Não, quanto que é o correto? É isso aqui? Então nós vamos colocar isso aqui, eu vou me ferrar por um tempo, mas, né, vou me ferrar muito mais, mas depois eu vou me habituar. Aí, qual dos dois você acha melhor, Leandro? Galera, isso depende muito de pessoa para pessoa. Já tive aluno tanto nessa quanto nessa circunstância. Vamos então a algumas dicas práticas. Primeiro, deixa o saleiro longe de você. Tem gente que vai comer e deixa o saleiro do lado. Obviamente, você vai pegar uma comida que não está tão gostosa, para você, naquele momento, você vai querer colocar o sal. Então, aquilo você deixa longe. Tenta usar outras coisas que podem realçar o sabor. Então, por exemplo, vou comer um arroz e vai ter menos sal. Tudo bem. Então, eu vou colocar uma salsinha nele. Eu vou enfiar uma cebolinha, um manjericão nesse arroz. Então, eu vou tornar ele mais palatável sem exatamente aumentar a quantidade de sódio. Você pode também fazer um sal de ervas, né? Então, você pode pegar um pouquinho de sal, colocar um pouquinho de manjericão, um pouquinho de cheiro verde, bater tudo isso, e esse próprio sal já joga ali um pouquinho de tempero. Provavelmente vai atenuar um pouco a quantidade que você coloca. Só que a gente tem que falar aqui uma coisa muito importante. Uma pessoa que está fazendo uma dieta de ganho de peso e de perda de peso é totalmente diferente. Porque o que está fazendo uma dieta de perda de peso, ele já está comendo menos. Então se ele come um alimento um pouco mais salgado, tudo bem. Só que o que a gente costuma ver numa dieta de perda de peso? Uma facilidade muito maior para você diminuir o sal. Por quê? Porque você está com mais fome, você tem mais desejo. Então a comida ela já fica mais gostosa. Então um ótimo momento para você conseguir reduzir a quantidade de sódio é numa dieta de redução de gordura corporal. Você tira um pouco o sal, a sua fome vai temperar o alimento, que o melhor tempero é a fome, já diria alguns, né, antepassados meus. E quando você for para uma dieta de ganho de peso, você já está mais habituado. E na dieta de ganho de peso é muito pior o excesso de sódio, porque você consome muita quantidade. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, a quantidade de sódio é muito mais alta em alimentos que são industrializados. Que são aqui, vou usar essa palavra, tá? Pelo amor de Deus, nenhum alimento é exatamente uma porcaria, mas você vai entender no sentido da saúde. Por exemplo, vou consumir aqui um hambúrguer de fast food. Não é um bom alimento para a nossa saúde. E claro que é um alimento lotado de sódio.
Então é muito mais fácil você estourar sua quantidade de sódio diária consumindo, por exemplo, uma promoção do McDonald's. Ah, Leandro, mas não pode falar a palavra McDonald's? Claro que pode, é lotado de sódio aquilo ali. Eu tô falando alguma mentira por um acaso? Não, é só você olhar a tabela. Comparado com uma batata normal, uma batata do McDonald's, a do McDonald's tem muito mais sódio. Não só dele, né? Do Burger King e de outras também, outras mais. Então, se você consome alimentos limpos, você já tem uma grande chance de reduzir o seu consumo de sódio em relação ao resto da humanidade. Então, comer limpo é extremamente importante. Cozinhar os próprios alimentos, comer coisas saudáveis, já vai fazer você diminuir a quantidade de sódio. E se você não sabe montar uma dieta, eu tenho um curso que ensina como montar uma dieta do zero. Mais informações aqui na descrição.